altura já. 2 anos. É um bom aluno? É, trabalha muito. É. Está melhor? Sem atrasar. E o que é que se sente a ensiná-los? Ensinar a música? Transmito-lhes aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto, faço o possível para não tirar os meus alunos. O que é que sente? O que é que eu sinto? Ok. É difícil dizer. Espera, Zé, deixa eu retirar aqui este fio aqui. Espera. Consegue não atrasar o tempo. Quando vos ensina, sonha. O que é que quer para eles? O Zé gostava muito que fosse um pianista. Que seguisse uma carreira, mas é muito difícil. Não se pode estar a sonhar com uma carreira porque é uma coisa muito complicada. Lembro-me que das primeiras sensações que tive de som musical era, além de um piano que havia na sala onde eu dormia, que apesar de vivermos numa casa bastante grande, era escritório, era sala de música, era o meu quarto. E a minha mãe dava lições de piano, dava e dá ainda. E eu punha-me atrás da porta a ouvir e achava que aquilo que eles faziam lá, porque eram tudo miúdos também, eu podia fazer também. E comecei-me a interessar imenso porque me ensinassem também. E para fazer como eles, eu tinha que provocar a atenção da minha mãe. Evidente, eles saíam e eu lembrava-me, sentava ao piano quietinha e quando a minha mãe vinha ver o que eu estava a fazer, estava a tentar imitar aquilo que os ouvia fazer. A mãe começou logo por me dizer, não, música no nosso país é uma tragédia, não se ganha nada, a menina tem mas é que fazer o colégio e mais o liceu e depois seguir para a faculdade. O meu pai secretamente achava muita graça a menina dançar, não é? Porque a menina ia para a Espanha, fui uma vez à Espanha com o meu pai e ele comprou-me um fato de espanhola e eu dançava lá, ele gostava muito de corridas de touros e de Manuel dos Santos e não sei o quê, e a Olga dançou lá à espanhola, tenho para aí uma fotografia a dançar à espanhola numa pensão em Sevilha que eu já nem me lembro o nome. E depois havia festas no setor 1 e a Olga tocava e a Olga dançava e às vezes a Olga sentia-se um bocado infeliz porque as pessoas mal eu chegava a dizer o quê? A Olga vai tocar, a Olga vai... A Maria Olga, como chamavam, que eu não gosto nada
Maria Olga vai tocar aqui, vai dançar. A menina só faltava, sei lá, fazer trapézio. Isso às vezes fazia-me um bocado infeliz. Quando comecei a crescer, comecei a dizer: eu vou, mas não toco. Eu vou, mas não danço. Não me peçam que eu não faço. Entretanto, estas coisas saltam assim, não é? Tiraram-me do colégio, porque eu não tinha tempo para estudar e fiz tudo particularmente. Fiz a quarta classe em casa, fiz o segundo ano, naquela altura, os chamados singulares. Segundo ano, quinto ano, fiz tudo em casa. Tiraram-me muito do convívio com raparigas da minha idade. Tinha o piano e eram as aulas de bailado que me davam assim um certo convívio. Recordo-me que, por essa idade, 11, 12, 13 anos, exatamente, aos 13 anos foi o meu primeiro concerto a sério. Meu pai organizou, meu pai é que organizava tudo, ele é que organizava tudo. Quando me formei e tive a possibilidade de ir para a Alemanha, e tinha 18 anos, e já tinha namorico, quer dizer, já tinha, portanto, um interesse humano, não é, exterior à vida familiar, tudo isso, e tinha um namorico com todos aqueles problemas que havia na época, das famílias. E então fui e depois tive os meus problemas, porque estava muito habituada a um ambiente de muito carinho e de muita ternura e tudo muito ocupado comigo. Eu não sabia praticamente nada, não lidava com fósforos porque queimavam, não lidava com facas porque cortavam. Cheguei à Alemanha, tive que lidar com tudo, depois queimei-me, depois cortei-me, depois cangalhei roupa, depois estraguei imensas coisas, depois comi arroz queimado, porque não sabia fazer arroz como devia ser. Fui aprendendo, na Alemanha não só aprendi música, como aprendi a conviver com pessoas diferentes, como aprendi a viver, como me aprendi a defender. Eu acabei por normalmente casar de véuzinho branco, muito lindo, muitos convidados. Depois tinha que partir para a Alemanha porque tinha já concertos nessa altura, já através de conhecimentos, tinha conseguido concertos. Depois foi a viagem de núpcias na Alemanha no meio de muitos concertos e de muitas atribulações, de um desastre de automóvel, muitas coisas complicadas. Quando cheguei, acho que não, verdade, já estava para ter o meu primeiro criança, o meu rapaz, o meu Joãozito, mas continuei a trabalhar. Depois tive problemas de saúde, depois a criança, eu parei durante uns tempos, mas depois retomei, fiz uma emissão de televisão muito elegante, com uma linda barriguinha de 7 meses. Depois a criança nasceu, eu tive problemas de saúde, a coisa não correu bem e começaram os problemas familiares, aí começaram as incompatibilidades. Eu casei por amor, eu casei realmente porque isso fazia parte da minha vida. Não pensei na altura em que casei que isso podia trazer alguns problemas na minha vida artística, mas a verdade é que trouxe muitos problemas, de tal ordem que cheguei a pensar em pôr a minha vida artística de lado. Cheguei até a esse ponto, uma coisa que eu nunca me tinha passado pela cabeça e que teve que ser. Não havia dinheiro, tinha que se andar a pedir aos pais dele, do pai dos meus filhos, portanto, que auxiliassem. E isso dava-me um sentido de dependência terrível que não estava nada a dar com o meu feitio. E então, quando a minha filha estava para nascer, eu estava, portanto, grávida aí dos 5 meses ou 6, eu comecei à procura de um emprego. Comecei a pensar o que é que eu poderia fazer que pudesse ao mesmo tempo ir trabalhando no piano, mas deixei praticamente de tocar. Eu estive quase 2 anos sem tocar em público. Isso foi um corte terrível. Eu comecei a sentir que me despersonalizava. E o pai? O pai? Pois o pai tinha a vida dele. Tinha a vida dele, que era a vida dele, que era a profissão dele. O pai formou-se já depois de pai. Portanto, fui eu que, por isso, tive que fazer aquele curso de datilografia, por isso tive que ir trabalhar onde me davam dinheiro, para o ajudar a formar, porque realmente eu sentia que era absolutamente necessário que, sendo eu formada, ele teria que ser formado também e não queria impedir a vida dele. E realmente fiz esse esforço. Fizemos, não é? Os filhos é só uma coisa de mães, de mulheres? Não, os filhos é de mães e de pais. Eu tenho dito muitas vezes que as mulheres não são virgens Marias, não é?
crianças nascem do pai e da mãe, mas é assim mesmo, e o pai tem muitíssima responsabilidade, tem tanta como a mãe. Quando a criancinha nasceu, nessa altura, o pai teve realmente uma luz enfim, que apareceu lá dentro, teve remorsos. E disse-me, tu não és feita para lavar fraldas de crianças. Tu, sim senhora, o teu papel de mãe é muito bonito, de companheira, tudo está muito certo, mas não podes. Eu sinto remorsos de estar a escangalhar a tua vida. Tu vais recomeçar. E foi mesmo. Comecei a fazer pequenos concursos, a fazer pequenas colaborações, a tocar por 150 escudos à hora, em ensaios de colaboração com a orquestra. Fiz na Gulbenkian, fiz várias coisas, a aceitar concertos em que ganhava uma miséria. Na minha arte não me considero muito mulher. Eu na minha arte penso que sou, não se pode dizer unissexo, mas não sou só mulher. Sou mulher por acaso. Sou pianista. O pianista, até por acaso, é o pianista ou a pianista. Quando está a tocar, é um intérprete. Eu dava de mamar, dei de mamar aos dois, até quase aos 8 meses a cada um. E num concerto, levei o miúdo, teve que ir no vestido, lá naquela coisinha um vestido transportável, ou que era aquilo, e foram para a sala ao lado e eu tive que dar de mamar no meio, no intervalo. Foi uma coisa terrível, porque tive imensas falhas de memória a seguir. O chefe de orquestra, estás-me a pôr uma questão engraçada. Nunca imaginei, realmente, eu nunca me imaginei ao ver uma mulher a dirigir, não sei, não é estético, mas eu já vi mulheres a dirigir. Eu também acho que há determinadas obras, e aí está que eu faço uma certa diferença, tem que se fazer, do sexo, não é? Tem sempre que se fazer, acaba sempre de cair lá, em que eu digo muitas vezes, não, isto não é obra para mulher, isto é obra para homem. E realmente, não sei, há uma pujança, uma força de virilidade que é necessário para determinado tipo de música, que a mulher, por mais que faça, aproxima-se. Há quem tenha opinião, há quem seja da opinião que há determinado tipo de música que é feminino, mas eu, por exemplo, não concordo. Nós temos, no fundo, um grande isolamento, parecendo que não, temos, porque não temos grande hipótese de contactar com
com pessoas que são mulheres, pois com mulheres como nós, mas que têm problemas muito diversos dos meus, por exemplo. Não é? É o mundo da música que me separa desse tipo de pessoas, que para mim eu considero umas heroínas, umas pessoas espantosas que têm depois os problemas, que estão isoladas, que têm os seus filhos e os seus problemas financeiros e tudo isso, e vivem trazendo atrás de si um mundo de complicações, de doenças das crianças que eu vejo, que tenho, por exemplo, com essas mulheres eu tenho convivido nos consultórios médicos onde vou com os meus filhos, nas escolas onde vou ver os meus filhos. Eu vejo raparigas envelhecidas precocemente até, que devem ter imensos problemas de toda a ordem que eu gostaria de desconhecer, mas que não é possível, porque realmente no nosso tipo de vida, nós músicos estamos escudados pela música, pelos sons. Temos uns problemas que realmente transcendem esses, mas que não são nem maiores nem menores, que podem ser iguais, só são diferentes. E que nos isola. Parecendo que não isola terrivelmente, porque a concentração isola as pessoas. E isso traz, então, o tal problema humano. Porque eu sinto que para ser um bom músico, eu tenho que ser mulher. E para essa vivência de mulher, além de mãe, eu tenho de... Pois nós, mulheres, temos de ter o conforto humano, o calor humano, como eu digo muitas vezes, do convívio com o homem. Com o homem e com a mulher, e com a amiga, e com o amigo, e com a pessoa com quem a gente lida na rua, lida na praça, lida no comboio, porque eu faço a minha vida e vou de comboio e vejo tantas mulheres a fazerem tricô, que eu, por exemplo, gostava muito de fazer, mas cansa-me muito as mãos, não faço. Entretanto, vou lendo a partitura porque tenho que aproveitar o tempo. Mas ela vem todo o caminho, muito cansada. Eu vejo muitas vezes senhoras com quem eu venho sempre nos mesmos comboios, ou vou sempre nos mesmos comboios, e que vêm a falar das suas vidas, e aí eu contacto, mas é ouvindo. E então surgem mundos novos, porque eu também sou mãe, mas tenho muitos problemas resolvidos. Nunca sentiste necessidade, por solidariedade, por cumplicidade, de levar a música até essas mulheres que vês no comboio todos os dias e que se calhar não têm mesmo tempo nenhum, têm uma profissão horrível que não Pois gostam? eu sinto que aí está um ponto muito importante que, por exemplo, que a televisão deve fazer, é levar a música à casa dessas mulheres. Não é elas que têm tempo de ir aos concertos, evidentemente, isso não. Eu tenho tocado em muitos sítios, toquei inclusivamente uma vez, não me lembro da localidade, para uns mineiros que levaram as suas mulheres e os seus filhos, e que mesmo as crianças, coitadinhas, levavam-nos ao colo, e lembro-me que estavam embalando as crianças para poderem ouvir, porque se eles lá foram é porque tinham interesse de ouvir essa música, que foi até eles. Mas é que essas mulheres não têm tempo de ver televisão sequer. Os empregos. Bem, elas não têm, por exemplo, eu muitas vezes também não tenho, eu também gostava de ver e também não tenho, porque há outras coisas para fazer, não é? São problemas que tens em comum com elas. Isso absolutamente. Pois tenho esses problemas de realmente às vezes estar muito cansada e depois ainda tenho problemas com alunos, não é? Coisas que é preciso tratar em casa, ver programas e tudo o resto e tudo o outro, e a filha que tem as calças curtas ou compridas ou apertadas ou largas e enfim, tudo isso a mulher faz. Tudo isso o homem podia, eu não digo que não faça, mas devia fazer também. Para nós podermos, para um músico mulher neste caso, transmitir transmitir em música, tem que viver com pessoa. Portanto, tem uma necessidade absoluta de companhia, de companhia no bom sentido, de viver com. É sempre difícil viver com. É sempre difícil, há sempre muitos problemas, não é? Traz sempre muitos problemas. E esses problemas vão-se resolvendo vão-se diluindo, vão-se transformando em soluções que, mesmo que não sejam a curto prazo, são a longo prazo, e que trazem, evidentemente, pois cada pessoa tem o seu mundo e esse mundo pode-se conjugar e deve-se conjugar. Toda a vivência que eu ainda me recordo, das pessoas que eu ainda recordo, das mulheres que eu ainda recordo dos meus 18 anos até hoje, eu vejo realmente a modificação da sua máscara interior e exterior. A mulher tem hoje muito mais ainda por lutar do que
tinha a Olga dos 18 anos, a Olga de hoje e as Olgas de hoje. As Olgas, mesmo não as Olgas que tocam piano, as Olgas que têm os filhos, as Olgas que vão à praça, as Olgas que têm os seus trabalhos nas fábricas, as Olgas dos crochés, todas as Olgas têm hoje todas e mais ainda as dificuldades de um mundo em evolução, de um mundo difícil, de um mundo a que nós precisamos realmente de pedir, quase de pedir a mão das pessoas, de ajuda, da solidariedade, que eu faço através da música, mas que as outras não sei como é que fazem. Porque eu não tenho tempo de chegar ao pé dela e dizer como é que a senhora faz, quando precisa, quando se sente só, como é? Penso no que será realmente voar, com a sensação de não voar encaixotada dentro de um avião onde vão não sei quantas pessoas e que nós vamos todos a pensar que vamos para aqui ou para ali ou para tocar piano, não é? Pois eu voar penso